Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai dar prosseguimento aqui ao nosso conteúdo e iniciando aqui a aula de climatologia. Esse é um assunto um pouco longo, imagino que essa aula estoure um pouco aí o nosso tempo padrão aí que eu estou tentando fazer ali em torno de meia hora de gravação. Deve passar um pouquinho porque essa aula é um pouco longa, beleza? Mas vamos lá. Então, sem perder mais tempo, a primeira coisa que a gente precisa discutir na aula de clima é justamente a diferenciação dos termos que a gente usa no cotidiano. A questão do uso do tempo e clima, né, essas palavras que estão presentes no nosso cotidiano, e a gente usa elas como sinônimo, beleza? Você até pode fazer uma certa vista grossa ali no uso cotidiano, embora a mim pessoalmente incomode bastante, mas quando a gente vai olhar conceitualmente falando, existe uma diferença muito clara entre o uso desses dois termos dentro da geografia. Então, tempo, como eu coloquei aqui para vocês, é o estado momentâneo da atmosfera. Então, é aquilo que a gente está vendo nesse momento. Botou a cara para fora na janela, olhou, tá sol, tá chovendo, tá nublado, tá quente, tá frio, tá ventando, não tá ventando. Né? Vão ser os elementos que vão compor o tempo. Beleza? E esse é altamente variável, ele varia ao longo do dia, ao longo das semanas, beleza? Então ele está sempre aí mudando. Nada impede que amanheça o dia com sol e termine com chuva, por exemplo, como a gente já está cansado de ver por aí. Já o clima, ele é como eu coloquei para vocês, a sucessão habitual dos tipos de tempo. Ou em outras palavras, o clima pode ser caracterizado como um padrão de comportamento da atmosfera em uma determinada localidade, beleza? Então, o clima ele seria algo mais estático, enquanto o tempo é algo muito mais variável, ok? Então, quando eu falo de clima, eu estou falando ali, por exemplo, do clima equatorial, muito calor e muita chuva. Esse é o padrão de comportamento. Significa que todo dia vai fazer sol e chuva? Não necessariamente. Você pode ter algumas variações pontuais ali, mas na média, o comportamento o comportamento climático daquela região vai ter essas características. As regiões de clima equatorial são muito quentes e muito úmidas, né, com muita chuva. Beleza? Então, coloquei aqui essa frase para vocês: clima é o que nós esperamos e o tempo é o que nós temos. Mais ou menos como quando a gente vai viajar. Né? Quando você vai viajar, você estuda o clima do local para onde você está indo, para escolher ali o que você vai colocar na tua mala para viajar. E lá no teu local de destino, a roupa que você escolhe para tirar da sua mala, essa é determinada pelo tempo. Né? Então, se tiver um dia mais frio, tu tira o casaco. Se tiver um dia ali mais quente, você usa uma roupa mais leve. Então, a forma como as roupas que você escolhe para colocar na sua mala, a forma como você monta a sua mala, essa é determinada pelo clima, ou pelo menos deveria ser. Né? E a roupa que você escolhe para tirar da sua mala, essa sim vai ser determinada pelo tempo, beleza? Então, mais uma prova, né, dessa longevidade do clima. A gente tem aqui o conceito de série temporal, que é um intervalo de tempo de 30 anos, que é o tempo necessário para você constatar uma mudança climática. Então, se um ano nós tivemos um verão mais quente e no ano seguinte esse verão de repente foi menos quente ou mais quente, enfim, independente de qual seja a mudança, apenas o intervalo de tempo de um ano para o outro não determina uma mudança climática, beleza? Para a gente conseguir identificar uma mudança climática, precisa constatar essa mudança. Essa mudança precisa ser constante ao longo de um intervalo de tempo de pelo menos 30 anos. Deu 30 anos, aquela mudança que você estava vendo, ela se manteve constante ao longo desse tempo, você aí sim pode dizer que houve uma mudança climática, ok? Então vamos tomar cuidado aí com essas questões. Continuando aqui, né, falando sobre o tempo, os elementos do tempo, portanto, são a temperatura, umidade, precipitação, pressão atmosférica e vento. Isso é aquilo que a gente sente, né? Quando você olha para fora, o que você visualiza é justamente isso: temperatura, se está quente, se está frio, umidade, se está chovendo, se está mais seco. Né? Aqui, na verdade, a umidade seria a umidade relativa do ar. Né? Então, se tem mais umidade no ar ou menos umidade no ar. A chuva, de fato, é a precipitação. Se está chovendo ou se não está chovendo e o quanto eventualmente está chovendo. Né? E a pressão atmosférica, diretamente relacionada aí à temperatura. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso mais para frente. E os ventos, que estão diretamente relacionados aí à própria pressão atmosférica. Né? O vento é o ar em movimento e o ar ele se movimenta justamente por diferença de pressão. Beleza?
Então, coloquei aqui, esses elementos são influenciados pelos diferentes fatores climáticos, que é o que a gente vai ver agora, beleza? Então, sempre que a gente fala de temperatura, umidade, precipitação, pressão atmosférica e vento, estamos falando de elementos do tempo. Isso aqui varia o tempo todo, beleza? Isso aqui muda constantemente, ok? E portanto, vão determinar as características do tempo. Quando a gente fala de clima, a gente vai buscar características mais constantes, características que não variem tanto, ao longo do tempo e do espaço, beleza? Então, o primeiro deles, e sem sombra de dúvidas, sem medo de errar, o mais importante seria então aqui a latitude, né? Como a gente viu aí nas aulas de cartografia, a latitude ela representa a distância de um ponto em relação à linha do Equador. Então, e como que isso se reflete no clima? Basicamente, isso vai se refletir no ângulo de incidência dos raios solares em relação à superfície terrestre. Como a gente pode ver aqui no esquema, em regiões equatoriais, você tem os raios solares incidindo aproximadamente em 90 graus. 90 graus exatamente só na linha do Equador, né, pessoal? Obviamente, variando isso daí ao longo do movimento de translação. Mas apenas uma única linha vai receber exatamente 90 graus de incidência dos raios solares, matematicamente falando. Mas, em geral, essa incidência mais direta, próxima dos 90 graus, ela vai acontecer ao longo aí das regiões equatoriais. Em latitudes médias, a gente já vai ter os raios solares incidindo aí num ângulo menor, beleza? Aí mais próximo aí dos 45 graus. E como a gente pode perceber aqui, galera, a área de incidência desses raios solares, ela aumenta, embora a quantidade de energia que esses raios solares estejam emitindo, esteja atingindo a Terra, seja a mesma, essa energia está tendo que ser distribuída por uma área maior. E aí, consequentemente, você tem menor aquecimento. Por isso que as temperaturas são mais baixas quanto mais a gente se afasta da linha do Equador, beleza? E aqui, no caso das regiões polares, a mesma coisa, né? Você tem a mesma quantidade de energia, mas o ângulo de incidência é menor, então a área de incidência ela acaba sendo maior, determinando temperaturas ainda mais baixas, beleza? Aqui no próximo slide eu botei o esqueminha da lanterna, que eu gosto muito de fazer em sala, mas nesse momento a gente está impossibilitado, né? Quando você tem a lanterna aqui posicionada perpendicularmente à mesa, você tem uma área de incidência de luminosidade menor, mas a intensidade dessa luz ela está bem maior, né? A gente percebe aqui que o amarelo nessa imagem está muito mais claro do que nessa daqui, beleza? É a mesma lanterna, a mesma quantidade de energia, beleza? Só que aqui ela está incidindo em uma área maior. Então a intensidade dessa luminosidade ela está sendo menor, né? A gente vê isso aqui no esquema no nosso planeta. Os raios solares são idênticos aqui nos dois casos, beleza? Mas nesse caso de baixo você tem aqui uma área de incidência muito menor, enquanto aqui você tem praticamente o dobro, né, de área de incidência dos raios solares, beleza? Então, galera, a latitude ela é, sem sombra de dúvidas, o fator mais importante, é aquele que atua em maior escala, beleza? Inclusive, ele vai ser o responsável por determinar as zonas térmicas. Então, você vai ter aqui a zona quente ou zona intertropical, que é justamente a zona que se encontra entre o Trópico de Câncer ao norte e o Trópico de Capricórnio ao sul, beleza? Então, aqui é a região onde, em algum momento do ano, você vai ter incidência dos raios solares em ângulo de 90 graus, beleza? Então, quando a gente tiver aqui o solstício de verão no hemisfério norte, os raios solares vão estar incidindo perpendicularmente sobre o Trópico de Câncer. E quando nós tivermos o solstício de inverno, o solstício de verão no hemisfério sul, solstício de verão no hemisfério sul, você vai ter aí os raios solares incidindo perpendicularmente, em ângulo de 90 graus, ao longo da linha do Trópico de Capricórnio, beleza? Então, essa região intertropical, ou zona quente, ela vai representar essa região que, em algum momento do ano, uma parte dela vai estar recebendo incidência direta dos raios solares. Inclusive, é justamente essa a determinação que define a marcação dos trópicos, beleza? E essa faixa, né, as zonas temperadas, vão ser essas faixas de incidência mais indireta dos raios solares, ok?
tanto a norte quanto a sul, as zonas temperadas, e as zonas polares vão ser aquelas regiões onde, em algum momento do ano, você não vai ter nenhuma incidência dos raios solares, beleza? Como nessa imagem aqui, a gente visualiza que no Polo Sul não há incidência dos raios solares, galera. Se a gente traçar uma linha reta aqui, pegando bem o ponto de tangência aqui do planeta ao sul, vocês vão perceber que os raios solares não atingem essa faixa em azul aqui embaixo, né? Se a gente pegar uma linha reta aqui e vir passando, né, puxar um pouquinho mais para baixo aqui, né, se pegar essa linha reta, vocês vão perceber que os raios solares nunca atingem o polo, beleza? E mesmo assim, quando atingem em ângulos muito fechados, ok? E aí você vai ter aí uma incidência, os raios solares incidindo de maneira muito fraca, digamos assim. Beleza, pessoal? Então, aqui essa parte das estações do ano em relação à inclinação do eixo, isso já foi visto também de maneira bastante aprofundada na aula de cartografia, então não vou me estender muito aqui, eu só botei realmente para a gente relembrar esses efeitos, beleza? Vamos avançando. Nosso próximo fator climático é o albedo. O albedo ele é definido como o índice de reflexão dos raios solares de uma superfície, né? Então, e aí eu botei aqui essa tabelinha do albedo, né? Então a gente percebe que quanto mais próximo do branco, maior é a reflexão dos raios solares. A gente sente isso cotidianamente, pessoal. Quem nunca escutou, né, a mãe, o pai, a avó falando: meu filho, não sai de casa com essa blusa preta hoje porque está muito quente, está muito sol, né, e você vai sentir muito calor. Isso é fato, né, porque as superfícies mais escuras elas refletem menos os raios solares, né. Então a gente tem aqui as cidades, por exemplo, compostas majoritariamente, cujas superfícies são compostas majoritariamente por asfalto e concreto. Você tem uma reflexão muito baixa dos raios solares. Então ali o asfalto ele absorve muito calor e consequentemente você tem aí temperaturas mais altas, ok? Enquanto aqui o gelo e a neve, por exemplo, que são branquinhos, eles refletem esses raios solares com muita facilidade. Então você não tem a absorção de calor por parte da superfície, beleza? Então, quando a gente fala de albedo, a gente está falando do índice de reflexão de uma superfície. E quanto mais próximo do branco, mais essa superfície reflete calor. E constantemente menos ela absorve. Melhor, deixa eu reformular. Quanto mais próximo do branco, mais essa superfície reflete os raios solares. E, consequentemente, menos ela absorve calor. Agora sim ficou conceitualmente mais correto, né? Então, e quanto mais próximo do preto, menos essa superfície reflete os raios solares e mais ela absorve o calor. Ok, pessoal? Então, por isso que é bastante importante, né? A gente percebe aí que as regiões de neve, você vai ter aí uma baixíssima absorção dos raios solares, fazendo, portanto, que as temperaturas sejam ainda mais baixas, né? Como se você já não tivesse os raios solares incidindo de maneira menos direta nessa região, ou mais indireta, né? Você ainda tem superfícies mais claras recobrindo essas regiões. Então, além dos raios solares estarem incidindo indiretamente, você ainda tem uma grande reflexão desses raios solares. Então, absorve-se muito pouco calor nessas regiões. Ok, pessoal? Então, esse que é o ponto, beleza? O albedo está muito relacionado aí a essa tonalidade das superfícies que faz com que você tenha maior ou menor absorção de calor. As grandes cidades, inclusive, têm promovido uma série de medidas para diminuir esses efeitos, como o da ilha de calor, por exemplo, que são um impacto ambiental que a gente vai ver numa aula mais para frente. Pintar, por exemplo, o terraço das edificações de branco, por exemplo, para refletir mais esses raios solares e diminuir a absorção de calor para tentar baixar um pouco as temperaturas, beleza? Então isso aí são algumas características aí associadas ao albedo, beleza? Vamos avançar para a aula não ficar demasiado longa, né? Mais um outro ponto importante para a gente aqui, o nosso terceiro fator climático dessa aula, a altitude, né? Então ela está obviamente associada aí à distância de um ponto em relação ao nível médio do mar, beleza? E aí ela vai ser determinada pela diminuição da pressão atmosférica conforme nós vamos nos afastando do nível médio do mar, galera. Nessa imagem aqui, o que eu quero que vocês prestem atenção são essas bolinhas,
né? A gente percebe, então, eu tenho aqui o nível médio do mar, beleza? E a gente consegue perceber que a concentração ou a densidade de bolinhas aqui próximo ao nível médio do mar é maior do que aqui quando a gente tem uma altitude mais elevada. Isso está relacionado, pessoal, basicamente à pressão atmosférica. A pressão atmosférica ela é exercida pela coluna de ar que se forma sobre as nossas cabeças, tranquilo? Então, quanto maior for essa coluna, maior é a pressão que esse ar está exercendo sobre a gente. Então, ele tende a concentrar mais as moléculas. A galera que curte futebol reconhece muito isso quando vai ver, por exemplo, os jogos da Libertadores, né? Quando os times brasileiros, por exemplo, vão jogar lá na Bolívia, né? Vão jogar aí em regiões no Equador, vão jogar em regiões de muita altitude, beleza? Porque essa menor pressão atmosférica associada a altitudes mais elevadas, ela faz com que todas as moléculas estejam em menor concentração no ar, inclusive o oxigênio, beleza? Por isso que os nossos jogadores que estão acostumados a jogar aqui no nível médio do mar, eles sentem muita dificuldade de jogar em grandes altitudes, porque em grandes altitudes você tem o ar mais rarefeito, você tem menos moléculas de ar presentes nesse volume de ar que você inspira. Então a gente puxa o ar para dentro, mas dentro desse volume de ar que a gente respira, a concentração de moléculas de oxigênio ela é menor, tranquilo? Então com isso você tende a ter menor oxigenação e isso dificulta a prática de atividade física. Ah, Alessandro, mas o cara que vive lá, ele corre igual um doido sem problema. De fato, porque o organismo dele se adapta a isso. Então aí o sistema sanguíneo dele vai ele vai produzir mais glóbulos vermelhos, se eu bem me lembro, né, se a minha biologia não estiver falhando, ele vai produzir mais glóbulos vermelhos que são elementos no sangue responsável pela captação de oxigênio, beleza? Então ele vai ser mais eficiente na captação dessas moléculas, dessas poucas moléculas de oxigênio que estão presentes no volume de ar que a gente inspira em grandes altitudes, beleza? Os nossos jogadores que estão aqui não têm essa adaptação, beleza? Então eles sentem muita dificuldade quando vão jogar em grandes altitudes. Tranquilo, pessoal? Isso daí é muito importante. Então, quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica. Né? E quanto menor a altitude, maior a pressão atmosférica. São grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Eu dei o exemplo aqui do oxigênio, porque ele tem um exemplo prático bem interessante aí associado ao futebol, mas o que mais nos interessa aqui, na verdade, é avaliar a presença de umidade, né? As moléculas de água presentes no ar, que também sofrem com essa redução de pressão. Né? Então, quando você aumenta aqui a altitude, você diminui a pressão atmosférica e você tem menor concentração de moléculas de H2O no ar, beleza? E aí essa menor concentração de moléculas determina uma menor retenção de calor, galera. Vamos lembrar lá da física. Né? Nas aulas de física, a gente aprende que a água ela é o elemento com o maior calor específico. E como tal, ela é aquele elemento que precisa da maior quantidade de energia para variar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Beleza? Então, o que isso nos traz? Né? Se eu tenho mais moléculas de água presentes no meu ar, eu tenho uma maior capacidade de retenção de calor. Então a gente percebe nessa segunda imagem aqui à direita, né, a gente percebe então que, que as temperaturas nas áreas mais baixas são mais altas. Por quê? Porque eu tenho mais moléculas de água presentes no ar, então eu tenho uma maior retenção de calor. Conforme eu vou aumentando a altitude, a temperatura vai caindo, justamente porque a concentração de moléculas de água no ar ela fica menor, beleza? E aí com isso eu tenho maior dificuldade de retenção de calor e as temperaturas tendem a ficar mais baixas, beleza? Então, galera, esse é o efeito da altitude como fator climático, né? Essa é a relação da pressão atmosférica com a concentração de moléculas de água. Conforme eu aumento a temperatura, eu tenho menos moléculas de água e com menos moléculas de água, eu tenho menor retenção de calor, beleza? E aí as temperaturas ficam mais baixas. Por isso que quanto mais próximo do nível do mar, mais quente é, e quanto maior a altitude, quanto mais afastado eu estiver do nível médio do mar, menores são as temperaturas. Beleza, pessoal?
Então vamos passar, vamos para frente, que a gente tem ainda aqui alguns assuntos para discutir. A gente tem aqui a dinâmica das massas de ar, né? Então, o que são as massas de ar? Né? Massas de ar são grandes porções de ar que carregam consigo as características de temperatura e umidade do seu local de origem. Né? Então, você vai pensar aí, por exemplo, numa massa de ar que se forma, por exemplo, a gente vamos pegar um exemplo prático, né? Aqui no Brasil, a massa polar atlântica. Né? A massa polar atlântica ela é uma massa que atua aqui ao longo do litoral brasileiro, beleza? E ela se forma, como o próprio nome indica, no Polo Sul, né, e em cima do Oceano Atlântico, certo? Então, se ela carrega as características de temperatura e umidade do seu local de origem, né, a massa polar atlântica ela vai ser quente ou fria? Naturalmente, ela vai ser fria, né, pessoal? Porque ela está se formando na região polar. Então, a temperatura, né, a característica de temperatura que ela vai carregar é uma característica fria. E se ela está se formando sobre o oceano, né, é natural que a umidade dessa massa seja elevada, porque ela está se formando em cima de uma massa de água. Então é natural que a umidade seja elevada. Se ela se formasse no continente, por exemplo, como nós temos aqui a massa tropical continental, a MTC, aqui no Brasil, né, a massa tropical continental se forma em cima do continente, então ela é uma massa seca, inclusive a única massa seca que atua no Brasil, aproveitando aí para vocês já guardarem essa informação. Né? Então, voltando para a MPA, né? A MPA ela é uma massa fria e úmida. Então, quando ela se desloca, né, quando essa massa de ar ela se desloca, ela vai levando essas características que ela do seu local de origem consigo. Então, ela vai causando queda de temperatura e chuva por onde ela vai passando, beleza? Então, essa é a dinâmica, né, das massas de ar. Elas se deslocam por variação de pressão, né? Então elas tendem a se deslocar sempre das zonas de alta pressão para as zonas de baixa pressão. Pessoal, guardem sempre essa informação. O planeta está sempre buscando a manutenção do equilíbrio, beleza? Então, se eu tenho muita pressão num lugar e pouca pressão no outro, a tendência é que o planeta busque um equilíbrio, né, a natureza em geral busque um equilíbrio dessas características, tranquilo? Então, essas massas de ar elas vão sempre se deslocar das regiões de alta pressão para as regiões de baixa pressão, como esse nosso esqueminha aqui está se mostrando. Né? E aí o que eu queria falar com vocês? Tem alguns nomezinhos que são importantes. Né? Zonas ciclonais são zonas de baixa pressão, que são zonas atratoras de vento. Né? Então, se ela é uma zona de baixa pressão, é para ela que o vento está se dirigindo. Beleza? Por isso que a gente até usa o nome ciclonal, né? O ciclone puxa as coisas para dentro dele, né? A gente vai ver lá naqueles filmes americanos lá, o ciclone passando, levando o carro, levando a casa, levando a vaca e puxa tudo para dentro dele, né? Então, essa é uma característica que a gente pode guardar para lembrar quais são as características de cada uma dessas zonas. As zonas ciclonais são zonas de baixa pressão, aonde você atrai para onde, né, os ventos são atraídos. E as zonas anticiclonais são zonas de alta pressão, né, que são zonas repulsoras de vento. São zonas aí, então, que vão empurrar o vento para outras localidades. Beleza? Então, aí são nomes diferentes, né, que vocês podem encontrar aí ao longo das questões, tranquilo? Então é importante que vocês guardem essas informações. Né? O vento é ar em movimento, ele se desloca por diferença de pressão, sempre da alta para baixa pressão. Tranquilo, pessoal? Então, por isso que a gente usa aqui, né, que o vento se desloca sempre de A para B. Tranquilo? Então, as massas de ar elas vão representar, elas vão seguir essa lógica. Elas carregam consigo as características do seu local de origem e se deslocam por diferença de pressão. Beleza? Saindo das zonas de alta pressão para as zonas de baixa pressão. Certo? Não esqueçam de fazer as anotações de vocês, porque mais uma vez eu estou passando muita informação ao longo desse vídeo, né, pessoal? Então vamos lá. Então, fechando essa parte aqui de dinâmica das massas de ar, a gente até vai voltar a falar um pouco mais de diferença de pressão, mas agora a gente fala aqui de circulação geral da atmosfera, beleza? Quando eu falo aqui, galera, de circulação geral da atmosfera, eu estou falando basicamente aqui de um sistema, né, de ventos
que se direcionam, né, que, ou melhor, que são direcionados por diferença de pressão ao longo das regiões do planeta, beleza? Então, a gente vai ter aqui, ao longo da faixa equatorial, a formação do que a gente chama de zona de convergência intertropical, que vocês podem ver na sigla ZCIT, beleza? Essa zona de convergência, lembrando aí, convergir é ir em direção ao outro, né? Essa zona de convergência intertropical, portanto, é para onde se direcionam o que a gente chama de ventos alísios. O que são ventos alísios, galera? Ventos alísios são ventos de baixa altitude, beleza? Que se deslocam dos trópicos em direção ao Equador. Isso é muito, muito importante, galera. A gente consegue ver aqui nessa imagem, né? Você tem aqui o sisteminha dos ventos alísios, né, vindo aqui do Trópico de Câncer em direção ao Equador e do Trópico de Capricórnio em direção ao Equador. Basicamente, pessoal, o que nós temos é a formação de uma zona de baixa pressão ao longo da linha do Equador, beleza? Por que baixa pressão, galera? Porque ao longo da linha do Equador você tem uma região de maior aquecimento. E quando eu aqueço as moléculas, eu estou conferindo energia para essas moléculas se agitam e se afastam, pessoal. Lembrem aí do que a gente faz durante o calor, né? Quando está muito quente, ninguém quer ficar muito perto um do outro, beleza? A gente tende a estar mais agitado, fica incomodado, então não quer ninguém perto da gente nesse momento, certo? Já quando está frio, em geral, a gente tende a ficar mais quietinho, até mesmo para armazenar, no nosso caso, né, do ser humano, para armazenar o nosso calor ali e combater um pouco dessas temperaturas baixas, beleza? Então, zonas onde você tem temperaturas mais altas tendem a ser zonas de baixa pressão, né, justamente por conta dessa maior agitação das moléculas. As moléculas se agitam e se afastam uma das outras, gerando aquela condição de menor concentração de moléculas, beleza? Enquanto nas regiões de temperaturas mais baixas, as moléculas, né, que têm menos energia tendem a ficar mais juntas. Então, tendo mais moléculas juntas, você tende a ter aí, então, uma pressão mais alta. E aí, com essa diferença de pressão, nós temos a formação dos ventos, galera. A linha do Equador é uma região mais quente do que as regiões cortadas pelos trópicos, beleza? Então, você tem a formação de uma zona de baixa pressão ao longo da linha do Equador e zonas de alta pressão ao longo dos trópicos. E aí, com isso, você tem o direcionamento dos ventos, como essas setinhas vermelhas estão mostrando aqui para gente, esse direcionamento dos ventos em direção à região equatorial. Para quem já teve a oportunidade de viajar para o Nordeste, sentiu esse fenômeno de maneira muito clara, né? No Nordeste, venta o tempo inteiro, né? Tem que estar sempre ventando de manhã, de tarde, de noite, independente da estação do ano, verão, inverno, está sempre ventando, justamente porque a região Nordeste, como a gente pode ver aqui, ela está muito próxima da região equatorial, ela está muito próxima da linha do Equador, né? Então ela está sendo diretamente atingida por esses ventos alísios. Tranquilo, pessoal? Inclusive é uma região que tem aí um potencial de geração de energia eólica muito grande, beleza? E aí, basicamente, o que nós temos é isso, galera. Nós temos aqui, ao longo da linha do Equador, a formação de uma zona de baixa pressão, beleza? E aí, com essas temperaturas mais elevadas, você tende a ter a ascensão do ar. Então, isso aqui está mostrando o exemplo do porquê que chove tanto na região equatorial, né? Porque você tem muito calor, beleza? Esse calor ele gera aí, uma evaporação muito intensa e essa evaporação naturalmente vai causar chuva, beleza? Então, aqui a formação de uma zona de baixa pressão, a umidade, né, se eleva, atingindo altitudes mais altas, ela vai ter temperaturas mais baixas. Vamos lembrar aqui do nosso esqueminha, né? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, quando atingir aqui altitudes muito elevadas, essa umidade ela vai condensar e causando chuva na região equatorial, beleza? E aí, em grandes altitudes, esse vento que a gente chama de contra-alísios. Então, os alísios são os ventos próximos da superfície.
Os contra-alísios são os ventos em grande altitude. Né? Os contra-alísios vão levar aí esses ventos secos já, né? Porque afinal de contas choveu tudo aqui no Equador e quando se desloca, esse vento ele vai seco em direção à região dos trópicos, beleza? Aí vai pegar ali a umidade dos trópicos e vai trazer para o Equador, beleza? É por isso, pessoal, que em geral, ao longo das faixas tropicais, nós temos a formação dos grandes desertos no mundo. Né? Deserto de Nevada, nos Estados Unidos, deserto Saara, lá no norte da África. Aqui nós temos o deserto do Atacama, no Chile, beleza? Então, sempre essas regiões desérticas cortadas pelos trópicos, justamente porque os ventos alísios trazem a umidade dessas regiões para o Equador. Então, essas regiões ficam secas, beleza? E aí formam-se, portanto, os desertos. Essa célula que a gente está vendo aqui, essa célula de convecção, né, ela é denominada de célula de Hadley. Né? Vocês não precisam ficar se preocupando muito com esses nomes, não, tá, pessoal? Eu nem vou me aprofundar muito, porque isso não costuma cair em questão, tá? Então, o importante é vocês entenderem a dinâmica, certo? Então, na linha equatorial, você tem a formação de uma zona de baixa pressão, que atrai os ventos das zonas de alta pressão dos trópicos. Esses ventos são denominados ventos alísios, beleza? Eles trazem consigo muita umidade, o que favorece a precipitação muito elevada ao longo da linha equatorial. E quando esses ventos voltam para as regiões tropicais, eles voltam secos. Então, potencializando aí essa baixa umidade das regiões tropicais, ok? Das regiões tropicais não, das zonas cortadas pelos trópicos. Beleza, pessoal? Então, vou fechar essa parte aqui de circulação geral da atmosfera e agora a gente vai ver basicamente o mesmo efeito, só que em escalas um pouco diferentes. Né? Aqui a gente tem as brisas, né? Aqui nesse primeiro exemplo a brisa marítima e aqui no segundo exemplo a brisa terrestre. Eu vou até completar aqui depois esse esquema porque ficou falho. A brisa tem sempre o nome do local de onde vem o vento, tá, pessoal? Aqui até eu escolhi essa imagem aqui e ficou faltando o título. Eu vou adicionar depois aqui no material. Mas aqui nós temos a brisa marítima durante o dia e durante a noite nós temos a brisa terrestre, beleza? Guardem aí essa informação. E basicamente o que a gente está vendo aqui, galera, é o mesmo fenômeno. Né? Durante o dia, as águas tendem a estar mais frias, porque a água ela demora muito mais para esquentar. Quem já foi à praia sabe exatamente do que eu estou falando. A areia fica absurdamente quente logo no início da manhã, 9, 10 horas da manhã, a areia já está pelando, se você não tirar o chinelo queima a sola do pé. Né? Então forma uma zona de baixa pressão, lembrem-se das moléculas se agitando. Né? Forma uma zona de baixa pressão na areia e a água está bem gelada, né? Porque ela perdeu todo o calor durante a noite e ela vai demorar muito tempo para absorver esse calor de novo, beleza? Então, logo de manhã cedo, a água da praia está bem gelada, beleza? E se está gelada, forma uma zona de alta pressão. E aí, como o vento se desloca sempre de A para B, da alta para baixa pressão, você tem a formação aqui da brisa marítima, beleza? E durante a noite nós temos o fenômeno oposto. Né? A água já está mais quente, porque ela passou o dia inteiro absorvendo aquele calor e ela tem um calor específico muito alto, então ela vai reter esse calor ainda durante boa parte do período da noite, mas a areia esfria rápido. Né? Do mesmo jeito que ela esquentou rápido de manhã, ela esfria rápido durante a noite, beleza? E aí você tem a inversão dessas zonas de pressão, beleza? Então, durante a noite, você vai ter o vento soprando sempre da areia para o mar. Você sente isso sempre que vai na praia. Você vai na praia dar uma volta à noite e você sente, né, o vento empurrando o cabelo, né? Se você estiver de frente para a praia, você sente ali o vento empurrando o seu cabelo em direção à água, beleza? Então, a brisa terrestre acontece durante a noite e a brisa marítima acontece durante o dia. Tranquilo? E o mesmo fenômeno, né, exatamente o mesmo fenômeno, só que em escala geográfica aqui bem maior, né, a gente tem aqui o fenômeno das monções, pessoal. O clima de monções ele vai ser determinado justamente por conta dessa oposição
entre a maior região continental do planeta, que é a Eurásia toda aqui, né, e o Oceano Índico, beleza? Vocês percebem aqui exatamente que ao sul nós temos uma enorme porção de água e ao norte nós temos uma enorme porção de continente. Então é basicamente o mesmo fenômeno que acontece aqui nas brisas, vai acontecer no regime de monções. Né? Então, quando nós tivermos aqui o verão no hemisfério norte, né, você vai ter aqui formando uma zona de baixa pressão no continente, porque os raios solares estão incidindo aqui no continente, então você tem a formação de uma zona de baixa pressão, e o oceano vai estar gelado aqui, porque vai ser inverno no hemisfério sul, beleza? E aí, então, você tem os ventos se deslocando da alta para a baixa pressão. Quando for inverno na Ásia, né, você vai ter aqui, então, essa região sendo muito fria, beleza? E o continente formando uma zona de baixa, o Oceano Índico, perdão, formando uma zona de baixa pressão, então os ventos vão se deslocar do continente para o oceano. Então, durante o inverno, nós temos aí um clima muito seco no sul e sudeste da Ásia, beleza? Enquanto no verão você vai ter um clima muito, muito, muito úmido, beleza? Ele tem essa oposição em relação aos climas. Na próxima aula, né, a aula seguinte aqui, que é a análise de climograma, a gente vai analisar aqui o gráfico que demonstra muito claramente essa oposição absurda, né, de temperatura e umidade que o clima de monções proporciona. Mas nesse momento o que nos importa é entender a dinâmica. E a dinâmica é justamente a diferença de pressão, que é o mesmo caso aqui das brisas. Beleza, pessoal? Então, fechando aqui rapidinho, né, essa parte de circulação da atmosfera, a gente vem para maritimidade e continentalidade. Esse aqui é bem tranquilo, galera, muito, muito tranquilo. Acho que de todos os fatores, esse acho que é o mais fácil da gente entender, né? Porque a maritimidade e a continentalidade, o nome é meio autoexplicativo, né? A maritimidade ela está associada à presença, à proximidade, melhor dizendo, com os corpos hídricos, né, com os oceanos, e a continentalidade ela representa aí regiões mais afastadas do oceano. Aqui no nosso esqueminha a gente tem dois exemplos, o Reino Unido e o Cazaquistão. O Reino Unido, uma ilha, evidentemente, aí, sofrendo diretamente com a maritimidade. Então você tem aqui uma amplitude térmica, uma variação de temperatura menor do que no caso do Cazaquistão. Aqui você tem uma variação de temperatura aqui que vai, digamos aqui, dos 2 graus positivo até os 18 graus. Então você tem uma amplitude térmica aí de 16 graus, beleza? Enquanto aqui nós temos uma amplitude térmica que vai do menos 6 até aqui os 20 graus. Então você tem uma amplitude térmica de 26 graus, pessoal. Então você tem 10 graus a mais de variação de temperatura no caso do Cazaquistão do que no caso do Reino Unido. Isso está relacionado à presença de umidade maior no caso do Reino Unido em função da proximidade com o oceano, beleza? Então, como a gente já falou aqui inúmeras vezes, a umidade ela é responsável por uma grande retenção de calor, beleza? Então, as regiões aí mais próximas do oceano tendem a ter menor variação de temperatura, porque a água tende a reter mais esse calor. Enquanto regiões mais interiores, mais afastadas do oceano, tendem a ter uma variação de temperatura maior. Aqui no Brasil a gente sente muito isso, por exemplo, quando viaja para a região centro-oeste. Você vai a Brasília, por exemplo, e Brasília tem uma variação de temperatura terrível. Eu diria, até porque a variação de temperatura é muito ruim para nós, né? Nos deixa mais suscetível à doença e tudo mais. Então isso aí é bastante complicado, pessoal. Então, basicamente, maritimidade e continentalidade se referem à proximidade ou distanciamento do oceano. E essa proximidade ou distanciamento vão determinar maior ou menor umidade, beleza? E aí, com maior umidade, você tem menor amplitude térmica e com menor umidade, você tem maior amplitude térmica, beleza? Então, isso daí é bastante importante para a gente, tranquilo? Isso aqui é rapidinho, vou passar batido. Né? A gente vem aqui para as correntes marítimas. Né? Aí, basicamente, o penúltimo tópico da nossa aula, que já está bem longa, né? Mas vamos lá. As correntes marítimas, então,
elas são basicamente um conjunto de águas oceânicas que se deslocam, nos oceanos, causando alterações na própria atmosfera, beleza? Então eu coloquei aqui águas oceânicas que se movimentam verticalmente, né, por diferença de densidade e horizontalmente por conta da força de Coriolis. Eu nem vou entrar muito nesse mérito, tá, pessoal? Isso aqui é muito específico, mas o que nos importa, né? O que nos importa é que, como vocês conseguem perceber aqui no mapa, existe um padrão de comportamento das correntes. As correntes frias, que são essas que estão em azul, elas saem sempre dos polos em direção ao Equador. Conseguem perceber aqui, né? Elas estão sempre saindo dos polos em direção ao Equador. A corrente de Humboldt, corrente de Benguela, a corrente de Labrador, beleza? São as principais correntes frias aí no mundo. E as correntes quentes, elas vão sair sempre das regiões equatoriais em direção aos polos. A principal corrente quente que a gente vai trabalhar é justamente a corrente do Golfo, beleza? Então, basicamente, vocês têm essas 4 correntes aí para ter que lembrar, tá, pessoal? As outras que estão aqui no mapa, em geral, não são tão importantes e não caem tanto nas questões. Mas a corrente de Humboldt, a corrente de Benguela e a corrente de Labrador são correntes frias importantes, que trazem efeitos para a sociedade muito relevantes, e a corrente do Golfo é a corrente quente mais importante aí, que vai causar alteração. Então, galera, basicamente, o que nós temos são que as correntes frias, elas resfriam a atmosfera acima delas. Então, elas vão agir basicamente como barreiras para a passagem da umidade, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, no caso da corrente de Humboldt e no caso da corrente de Benguela, imediatamente após essas correntes, nos respectivos continentes, você tem a formação de 2 desertos. Aqui você tem o deserto do Atacama e aqui você tem o deserto da Namíbia e Kalahari, né, no sul do continente africano. Beleza? Por que isso, pessoal? Basicamente, a corrente de Humboldt ela vai resfriar a atmosfera acima dela. Então, quando a nuvem de umidade, né, a nuvem carregada de umidade, passar por cima dela, essa umidade ela vai ser resfriada e a chuva vai acontecer toda no oceano, pessoal. Vai chover tudo que tem para chover no oceano e não chega nada no continente. Se não chega nada, você tem a determinação aí de um clima desértico. Você tem a ausência de umidade e aí você tem a formação de um clima desértico. Tranquilo, pessoal? A mesma coisa acontece na corrente de Benguela, né? A umidade vinda aqui do Oceano Atlântico, ela bate na corrente de Benguela, né? na atmosfera resfriada pela corrente de Benguela, e aí toda a umidade acontece no Oceano Atlântico e não chega umidade nenhuma no sul do continente africano. Beleza? A corrente de Labrador aqui ela tem um efeito um pouco diferente, tá, pessoal? Ela não vai necessariamente formar uma região desértica. A corrente de Labrador ela tem um efeito importante no sentido de que ela vai congelar as águas litorâneas do Canadá, beleza? E aí o Canadá vai ficar muito dependente da sua parceria com os Estados Unidos para manter o seu fluxo de comércio internacional, porque os seus portos literalmente congelam no inverno por conta da atuação aqui da corrente de Labrador. Beleza? Então, basicamente, esse é o seu efeito. Então, essas são as características das correntes frias, né? E a corrente quente, ela basicamente vai fazer o oposto. Ela vai aquecer a atmosfera acima dela. E qual é o efeito importante aqui da corrente do Golfo? Que é toda essa linha vermelha aqui que eu estou passando por cima, tá? Ela nasce aqui no Golfo do México e vai se deslocar ao longo de todo o litoral europeu, né? Basicamente, a corrente do Golfo ela vai ser responsável por amenizar os efeitos do inverno na região litorânea da Europa, beleza? Então aqui Portugal, Espanha, uma parte da França, o próprio Reino Unido, beleza? Vão ter aí os efeitos do seu inverno mais amenizados por conta da ação dessa corrente quente que passa ao longo dos seus litorais, beleza? Então as correntes quentes elas basicamente vão amenizar os efeitos do inverno. Tranquilo, pessoal? Então, com isso a gente fecha essa parte de correntes marítimas, né? E eu faço uma última observação aqui nessa aula, que já está bastante longa, né? que é justamente a análise do El Niño e Laninha. Eu coloquei aqui que correspondem respectivamente ao aquecimento e ao resfriamento anormal das águas superficiais
do oceano. Então, aqui no Oceano Pacífico. No primeiro exemplo, eu coloquei aqui para vocês o caso do El Niño. E aí aqui vale a lógica, né, pessoal? Se eu estou aquecendo, no caso do El Niño, se eu estou aquecendo as águas superficiais, é natural que eu vá gerar um ambiente mais chuvoso, né, ao longo desses litorais, tranquilo? Enquanto na Laninha eu estou aí resfriando a superfície dos oceanos, então eu tendo a ter aí um período de de características climáticas mais secas, beleza? Então, justamente porque as temperaturas do oceano estão mais baixas, então você tem menos evaporação. Se você tem menos evaporação, você tem menos precipitação, beleza? E aí, em geral, são essas as características, né? O El Niño vai promover aí chuvas muito intensas ao longo aí do litoral da América Latina e, em geral, às vezes até associados a alguns desastres, beleza? Enquanto a Laninha vai gerar aí esse resfriamento anormal das águas superficiais e gerando aí estiagens, né, secas muito longas nesses períodos. Não existe uma definição clara do tempo de duração ou de recorrência do El Niño, mas trabalha-se com algo entre 5 e 7 anos, né, de diferença. São fenômenos com frequências muito baixas, beleza? Justamente por isso é que a gente precisa, como eu falei no início da aula, que a gente precisa de uma análise série temporal tão longa, porque existem fenômenos atmosféricos com intervalos de tempo muito grandes, beleza? Então, para a gente conseguir filtrar esses efeitos e não achar que houve uma alteração climática quando na verdade não houve, a gente precisa fazer essa análise. Galera, com isso eu fecho esse tópico, né? Numa próxima aula a gente fala um pouco sobre os tipos de clima e depois a gente foca aí nos climas brasileiros, tranquilo? Mas por agora essa aula já está bastante longa, eu vou fechar ela por aqui, beleza, pessoal? Galera, foi um prazer, eu espero que tenha ajudado e a gente se vê numa próxima, galera. Um abraço.